pela estrada do sol, pelas ondas do mar. Aí, quem é? Não tocou de novo. Então, é o da parede. Ai, meu Deus, que será? Alô, oi, seu zelador, eu, a fulaninha. Quem tá debaixo? Ah, sei, o Fábio. Não, pode mandar subir. Tá bom, tá. Agradecida. Tá bom, deixa, agradecida. Ai, meu Deus do céu, ainda bem, né? Tá tudo limpo aqui. Vou lá dar uma olhadinha na cozinha. Ai, meu Deus do céu, o homem já chegou. Oh, mas esse a gente sobe rápido. Oi, tudo bom? Tudo bem, senhor? Tá tudo certinho? Dormir tá tudo bem, apesar do frio tá tudo bom. Como é que tá, senhor? Tudo bom? Tranquilo. Então, tchau. E o senhor veio ver a Zildinha? É a dona Zildinha, pois é. Não, mas o senhor pode sentar. Posso sentar? Pode Tá sentar. tranquilo aqui, tudo bom? Não, pode sentar. Sabe o que é? Fábio, né? Fábio, isso. Ô, seu Fábio, a dona Zildinha, ela é uma mulher assim meio complicada da vida, não sabe? Mas assim, ela falou que o senhor vinha, já avisei ali pro zelador deixar o senhor subir. É que a Zildinha, ela deu um problema na coluna e ela foi no médico ortopedia. O senhor conhece a ortopedia? Aquele médico que cuida dos ossos, da coluna dela lá. E ela foi lá, então ela disse assim pra mim, olha, o Fábio vem aí, tu trata bem ele, né? Então assim, ela disse assim, vai fazendo praça pra ele até, né, no caso, ela chegar. Mas se o senhor cansar, né, o senhor pode ir embora, eu não quero que você vá se embora, entendeu? Deixa aguarda aí, não tem Isso problema. né? E olha só, eu tô olhando assim, o senhor não é casado, tem aliança, tem nada, então o senhor é sorteiro. É sorteiro, né? Tá, e como é o nome todo do senhor? É pequeno, é bem pequeno meu nome. Ah, é? É Fábio José Fabrício de Barros Souza, só isso. Imagina se fosse comprido, né? Como é que não ia ser? Então tá, vamos ficar só no... É Fábio, né? Fábio. Tá. Fábio Souza tá bom. Ô, Fábio. É só Fábio, né? Fábio, Só tá Fábio, bom. né? Então tá, mas o seu Fábio, o que o senhor faz na vida, assim? Eu sou pneumologista, né? Esse nome complicado aí, que é médico do pulmão. Ai, meu Deus do céu. Olha, tomara a Deus que nós consigamos se entender hoje. O senhor é o quê mesmo? O senhor é médico? Médico do pulmão. Médico do pulmão. Mas como é Isso. que é o nome mesmo? Pneumologista. Então vamos dizer que é médico do pulmão que é melhor, Isso, né? isso aí. Isso. Tá, então o senhor fez dificuldade, né? Porque Bastante, foi bem difícil. Foi, né? E o senhor estudou quantos anos na dificuldade lá? 6 anos da faculdade, mais a residência, né, mais a especialização. Então, somando tudo, vamos considerar assim 11 anos. Oi, Jesus Cristo! O senhor estudou 11 anos? Isso. Tá, mas eu não entendi uma coisa. O senhor estudou 6 anos na dificuldade, o senhor foi pra onde? Depois de fazer a especialização. Né? Então, a gente vai passando por umas provas, como se fosse um vestibular para a parte também dentro da especialidade que a gente quer. Né? A gente quer tratar a doença X, por exemplo, o pulmão, então a gente tenta se especializar nisso. Isso. Né? Tá. Aí eu fiz isso há alguns anos. Certo. E depois fazer medicina do sono, tá? Que atende os problemas, os distúrbios, as doenças do sono. Tá. Então, olha só. Porque eu sempre digo assim, né? Que antigamente os médicos tratavam a gente de tudo, né? Da cabeça aos pés. Isso é verdade. Agora tudo por pedaço, né? A gente tá com uma dor na mão, tem que ir no médico da mão. Se tá com dor no pulmão, vai no pulmão, do coração. Isso. Mas assim, ó. E o senhor fez isso aonde? Onde é que o senhor estudou? Eu fiz primeiro em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Né? E depois eu fiz em São Paulo. O senhor foi estudar lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Mas o senhor ficou quantos anos lá em São Paulo? Lá em São Paulo eu fiquei 1 ano e meio só. Ficou menos, isso. E lá o senhor foi fazer... A parte do sono. Tá, mas peraí. Até pra dormir a gente tem que ter médico? Isso. É porque se existe a medicina acordado, tem que existir a medicina dormindo. Meu Deus Né? Quando do a gente tá dormindo, por exemplo, todo o nosso organismo tá ainda agindo. Ele não desliga completamente. Não, só quando morre, né? Só quando morre. Quando tá vivo. Mas olha só, eu não sabia que o senhor... Então o senhor cuida do pulmão da pessoa e o senhor cuida da pessoa quando ela tá dormindo. Isso aí. Tá, mas o senhor não vai na casa da pessoa quando ela tá dormindo lá? Não vou. Não. Então como é que o senhor trata assim as pessoas do sono? Então, geralmente eles vêm procurar a gente, vai lá no consultório. Isso. Por algum distúrbio, uma queixa, né? É uma queixa. Uma queixa, né? Uma queixa, sente uma dor, alguma coisa assim? Aí no caso relacionado com sono, Sim. geralmente trazido pela esposa, por exemplo, pode ser relacionado com ronco. A esposa tá referindo assim, ele sempre ronca, tem aquele barulhão quando dorme. Então, olha... A dona Zildinha não fala nada pra ela, viu? Nem pro Não marido vou dela. comentar, Nem pro marido dela. Senão que o senhor é capaz de perder o serviço aqui, porque o senhor não ganha salário mínimo não, né?
um pouquinho mais. Ai, que bom, né? Porque aqui eu só ganho salário mínimo, então eu tenho que cuidar do serviço pra não perder nem esse, né? Mas sabe o que é o doutor Fábio, né? Isso. O doutor Fábio é o seguinte, ó. A Gildinha outro dia foi falando que o marido dela ronca muito, né? Então vai ver que de repente o senhor veio conversar com ela sobre o marido dela. Isso provavelmente seja relacionado com isso. Isso, é. Mas olha, eu não sei se eu ronco ou não ronco, eu não tenho namorado, não tenho nada, né? Eu durmo sozinha mesmo, então se eu ronco não tem problema nenhum, né? Mas assim, eu queria saber mesmo o que o senhor faz. A pessoa ronca. Certo. O que o senhor ajuda essa pessoa? O senhor dá remédio pra ela? Então, dependendo da situação, vamos pegar essa situação do ronco, né? Isso, é. Do marido da Zildinha ali. Isso. Tá falando mais relacionado com o ronco. Pode fechar a garganta algumas vezes também junto. Olha! Né? Então quando abre, ó, vou tentar imitar o barulho. Depois desobstrui, né? Já. E aí esse Faz o quê? Desobstrui. Tira o que estava fechado aqui, ó. Que fechou! É como se fosse a garganta, alguém estivesse segurando a garganta. Isso, mas o que faz segurar Daqui. a garganta? Por exemplo, quando aumenta de peso, Ah, né, é? a garganta fica mais fechada. Olha! E quando a gente tem não tem aquela história que vai dar tchau e fica tudo flácido da musculatura Isso! aqui, o músculo? Fica. Eu já tô só fazendo assim, ó. Isso, Você vai balança disfarçando, tudo. né? Isso, a gente vai encolhendo o braço, faz assim, ó. A garganta também. Então vai ficando mais flácida, mais toda frouxa e aí Certo. fecha mais fácil. É. Então é diferente, por exemplo, um menino de 15 anos Isso. que é uma pessoa de 90 anos que tem mais chance de ter essa garganta toda flácida, fácil de fechar. Tá, mas só que o marido da Judinha não tem tudo isso não, ele é mais novo. Ele é mais novo. É mais novo, e como é que ele tá assim? Tá meio gordinho ou não? A mais última ou vez que eu menos. vi ele tava mais ou menos. não É, sei. mais ou menos, tem uma barriguinha assim, mas tá ainda, dá pro gasto ainda. Dá pro gasto, é. Não tá muito feio não, tá mais ou menos. bem. Então, mas assim, e vamos supor assim, ó, eu, tá? Eu fui trabalhar numa casa de uma mulher e ela tinha um filho. Né? O rapaz magro, coitado, parecia passar uma fome. Certo. E o rapaz ia dormir, outro dia eu me assustei. Quando eu passei perto do quarto dele, ele deu um ronco. Daí eu disse assim, mas então não é só a pessoa gordinha. Não é só gordinha. O magro também ronca. O mais comum, o magro também ronca. Olha. Mas o mais comum é em pessoas obesas, gordas. Isso. Né? E com idade um pouco mais avançada. é? Tá? E é mais comum em homens que mulheres. é? Mas por que o magro pode roncar, por exemplo? Isso. Não tem aquelas duas bolotas que ficam na garganta, que é chamado amígdala? Já ouviu A falar? amida. Isso. Isso, tem duas amidas. É, Aqui, então isso. pode ser uma cumprimentando a outra, uma fechada ali, ó, uma encostando na outra. Olha. Se aquilo tá tão fechado, isso é mais comum em criança, por exemplo. é? Aí, por exemplo, fazendo uma cirurgia ali pode ter um benefício Fazer muito o grande. quê? Uma retirar essas amígdalas, uma cirurgia. Fazer uma operação. Uma operação. Tira fora. Né? Isso. Só que para adulto, geralmente não é isso que acontece. É o que não? a gente falou, é a gordura, Tá. né? E realmente a flacidez da musculatura. O que é isso? A musculatura que fica toda frouxa, que a gente tá falando que fecha fácil. Tá. Aí faz um exame lá no laboratório do sono, que é um local que coloca a pessoa para dormir. Olha, dá o que pra ela dormir? E aí, a princípio, não dá nenhuma medicação. Não? Ela vai lá e consegue dormir. E consegue dormir, mesmo cheio de fio. Por quê? Bota fio? Bota Coloca onde? fio pra analisar. Coloca assim na cabeça, É? coloca perto do nariz e da boca, pra Olha. ver se tá respirando ou não tá. Isso. Porque quando fecha a garganta, tá? Que a gente tem que ter um sensorzinho pra ver, opa, parou de respirar ou não. Se parou, Né? morreu. Mas aí depois ele volta. Aí é aquele volta. momento que depois você tem que observar o marido da Zildinha se ele faz isso. Isso. Tá? Ou pelo menos ela conta pra ti isso daí. Isso. Se ele tá respirando normal, daqui Isso. a pouco ele faz um ronco, daqui a pouco ele para de respirar. Olha, morreu. Daqui a pouco ele faz de novo o ronco. Olha. Daqui a pouco Jesus. ele para de respirar. Parece uma mânica. Aí tem um nome até pra isso. É? Que é apneia. Ai. Né? Quem é a Neia? Apneia. Parente da aneia. É? Né? A apneia é sem respirar por um período. Olha, quanto tempo que fica sem respirar? Mais de 10 segundos pelo menos. Olha, mas isso não pode dar um problema na cabeça? Pode dar na cabeça, pode dar no coração também. Olha. E daí o que pode acontecer se a pessoa fica muito tempo sem respirar? Então, Cai na cabeça e no coração, qual que dá o Então, problema? pode acontecer várias coisas, né? Não tem aquela história de, que bom, morreu dormindo. Talvez não seja, teria sido evitado, Olha. né? Porque tem essa doença, esse ronco junto com essas pausas respiratórias que tem esse nome aí, que é a apneia. Isso, apneia. A pianeia. Isso, obstrutiva do sono. O que é isso? A apneia é a ausência de fluxo, parou de respirar. Jesus. Fechou a garganta, por isso que o nome é obstrutivo, que tá fechando a garganta. Tá.
Então, a pessoa faz isso várias vezes durante a noite. Olha! Aí vai lá no laboratório do sono, Tá. a gente vê quantas vezes tem essas pausas respiratórias. Vocês contam? A gente conta. Então, assim, a pessoa vai lá e dorme a noite toda. Justamente. E o senhor fica lá cuidando da pessoa. Fica cuidando. Cuidando. Isso. Tem um técnico que fica a noite inteira lá. Né? E esse não pode dormir, né? Esse não pode dormir. Tem que ficar Tem que ficar acordado. Tá. Né? Aí ele fica analisando todas as pausas respiratórias. Depois, no dia seguinte, eu reviso todo o exame durante a noite inteira. Sei. E laudo, então, esse exame. Mas quem? Laudo, vejo o que aconteceu. Ah, tchau. Isso, Tá? isso, tá. E aí a gente vai ver se o grau é leve, se é moderado ou grave. Olha. Se for grave, a gente faz um tipo de tratamento. Se for moderado é outro e se for leve é outro. Tá, mas olha só, nós estamos conversando bastante. O senhor aceita um pouquinho de água, assim? Ah, eu aceito. Então tá bom. Seca. Tá bom, eu vou lá buscar, só um minutinho, Tá tá? certo, obrigado, hein? Nada. Emoção pode vir a qualquer hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar. É um sentimento que não se perde no tempo, não se copia e não se desgasta. É o resultado final de fazer de um momento a história de uma vida. É imprevisível a sua chegada, mas quando chega, marca para sempre. Alcidino 50 anos, a marca da emoção. Olha, a água aqui, ó, tá? Fica à vontade, obrigado. né? Com licença. De nada, obrigado. Olha só, ô, senhor Fábio, então olha só, eu queria perguntar pro senhor uma coisa. O senhor falou que tem o problema do leve, do grave e do pesado, é isso que o senhor falou? Isso. Tá, e daí assim, ó, o leve e o mais ou menos ali, agora o pesado, o que o senhor faz? Essa pessoa pode acontecer com ela o quê? E o que o senhor pode tratar com essa pessoa? Então, o que é bem comum acontecer com essa pessoa, né? Tá. Ser hipertensa. E tal, Quem? aumento da pressão arterial. Não tem quando o médico vai ali e vê o quanto que tem a pressão, coloca um aparelhinho Isso, aqui, coloca né? o negócio, aperta o braço da gente, faz assim e fica lá contando. E aí vê lá um ponteirinho. Isso. Então vê como é que tá a pressão. Tá. Né? Se está aumentada ou não, que a gente chama de hipertensão. Isso. Né? Então esse que tem aumenta a pressão. Ai, aumenta. E aquela que tem a baixa? Não tem a ver com essa pausa respiratória que a gente está comentando. Não tem, tá. Né? Tá. Mas uma das causas desse aumento da pressão de todo o organismo, que a gente mede por aqui, é essa pausa respiratória que a gente está falando. Essa tal da apneia. Isso, a apneia, isso, tá. Junto com ronco e tal. Tá. Só que a apneia ela pode causar outras coisas também, essa pausa respiratória. Pode causar coisas mais graves até. Isso. Né? Como infarto, né? Que é aquele que altera o coração. O infarto! Isso, né? O músculo do coração. Isso. O coração é uma bomba, então ele não funciona direitinho. Tá. Né? Aí morre. Pode acontecer, Olha, né? Tem maneiras de prevenir. Isso. Né? Os cardiologistas estão o tempo inteiro nos alertando de cardiologistas que cuidam do coração. O médico do coração. Isso, tá. Né? De algumas metas, alguns objetivos que a gente tem que ter, né? Para prevenir problema cardíaco, né? Certo. Então a gente também tem que prevenir esses distúrbios do sono, essas doenças de quando dorme também pode alterar coração, pode alterar o cérebro, pode dar aquela história do derrame cerebral. Olha, então tem que me cuidar, já não sou muito boa do juízo, se eu tivesse negócio aí, meu Deus do céu, me atrapalhou muito. Isso. E aí, no caso, assim, vou perguntar uma coisa pro senhor, esse tratamento o senhor faz no SUS? Então, a gente sempre preconiza, eu também trabalho pelo SUS, o senhor faz de quem? Eu trabalho pelo SUS também. Ah, o senhor trabalha no SUS, tá, certo. Trabalho com convênio particular e SUS também. SUS, isso, tá. A gente tem uma dificuldade por todo o estado de Santa Catarina, por todo o nosso estado aqui, de conseguir o próprio exame pelo SUS. Aí é? Tá? A gente tenta, algumas vezes se consegue, e muitas vezes, infelizmente, não. Tá, e que exame é esse? É chamado polissonografia. É o exame do sono, aquele que a gente comentou. Ah, aquele que vai lá, bota os negócios na cabeça. Isso, é tá. mais ou menos parecido assim com... Não é tão colorido assim, mas meus enfeites. Coloca também alguns na cabeça pra ver se tá dormindo ou não tá dormindo. Isso. Né? Tá.
tem estágio do sono, não sei se já ouviu falar assim, nossa, acordei tão quebrado no dia, né? Tô acordando tão cansado. Isso, tem dia que eu tô assim, tem dia que tá assim. Eu deito e levanto mais cansado do que quando deitei. Então tem níveis do sono, né? Tipo, mais superficial, aquele que acorda o tempo inteiro, né? Aquele que dorme profundo demais, né? Olha! Então tem várias situações, a gente analisa isso também. Olha! A gente analisa se estava respirando, se não tá respirando, que a gente falou da apneia. Da apneia, isso. A gente coloca também o eletrodo na perna, porque tem alguns pacientes que têm um distúrbio, uma doença, que fica chutando durante a noite. Chutando quem? Chutando, dando chute. Olha! Mas deu um problema na perna, não na cabeça. Pode estar relacionado. Mas aí... Tá, então é só, o senhor me explica isso aí que eu não entendi. Como é que a pessoa pode ficar chutando o tempo inteiro? Pode. Jogador, então... Mais do que jogador de futebol, algumas vezes. Olha, meu Deus do céu. Mas por que acontece isso? Então, tem algumas alterações que podem acontecer. Ou tem... Sabe anemia? Já ouvi falar sobre isso? Anemia? Né? Não, anemia conhece. Anemia é aquele quando a gente tá fraco, tem problema no sangue. Isso daí é anemia. A gente dosa no sangue, vê quando tem uma deficiência de uma substânciazinha lá relacionada com a anemia, que é o ferro e outras substâncias junto, pode ficar chutando durante a noite, que a gente chama de movimento de pernas. Fica chutando à noite. E daí vocês medem isso lá também? A gente mede também. Quantas vezes isso acontece. Já ouvi falar, por exemplo, assim, que é aquele que sai à noite de olho fechado ou de olho aberto, mas que está dormindo, sonâmbulo, já ouviu falar? Sim, sou de quem? Sonâmbulo, que fica caminhando, mas está dormindo. Olha, verdade? Eu achei até que uma vez até me contasse, mas eu achei que era assim, brincadeira, assim, não é verdade? Isso acontece. E como é que ele caminha? Ele tá, é como se tivesse uma parte dele ligada, acordada, e outra parte totalmente dormindo. Tanto é que quando vai mexer na pessoa, a pessoa realmente acorda. O que faz a pessoa ser esse sonâmbulo? Uma das coisas que tá escrito assim que pode ser relacionado é da pessoa ser um pouco mais ansiosa ou ter outro problema de sono associado. Por exemplo, quem tem aquela pausa respiratória que a gente falou, apneia, que fecha a garganta, pode desencadear, quer dizer, causar o de estar dormindo e caminhando, que é o sonambulismo. Né? Mas é muito mais comum em crianças. Muito mais comum. Mas daí ele anda assim, se ele vai num lugar perigoso, como é que faz? Pois tem que tirar tudo de perto. Por exemplo, não pode ter essas coisinhas perto, né? Porque pode se... Dependendo desse grau do que a pessoa caminha, e mesmo assim dormindo e faz movimentos como se estivesse acordado mesmo, né? Tem algumas pessoas que só falam, por exemplo, à noite, né? Que é um vestígio do sonambulismo. É o quê? É um pouquinho do sonambulismo. Isso! É menos, é bem menos. Ele não chega a levantar. Não chega a levantar, ele só fala, ele até pode abrir o olho. Até responder alguma coisa que a gente pergunta de maneira correta ou de maneira que não tenha nada a ver com o que foi perguntado. Ou até levantar da cama e tentar tomar banho. Saltar a geladeira e comer. Alguns usam isso como desculpa, né? Mas, geralmente quem faz regima. Eu gosto de fazer o regima, fica lá na geladeira de noite, né? Então assim, isso é um problema que a pessoa tem. Mas tem cura isso? Tem cura. Tem cura. O senhor também trata lá? Isso a gente trata, né? Só que na maioria das vezes a gente chama essa palavrinha autolimitado. O que é isso? Isso me explica. A pessoa tem esse sonambulismo e aí depois vai passar, quando criança. Tem o sonâmbulo, né? Isso que o senhor falou é a pessoa que é sonâmbula. Isso, que caminha lá. E ao longo dos anos vai passando. Não vai tendo mais a doença, vai melhorando a situação. Aí não precisa de medicação. Algumas vezes vai precisar de medicação. Aí tem que dar remédio. A maioria das vezes é remédio. Mas se tiver detectado, achado... Fez o quê? Detectado. Achou. A gente achou outro problema. A gente não achou só o sonambulismo. A gente achou que a pessoa tem apneia, por exemplo, junto. Eu tenho que tratar aquele problema do ronco e do fechamento da garganta. Então, se a pessoa tem apneia, tem o sonambulismo, o quê? Sonambulismo. Tá danado, né, coitado? Aí é complicado, mas tem como tratar. Isso que é o mais importante. Mas sabe o que é o que... Só um minutinho. Que é o telefone. Quem sabe é a Zildinha. Só um minutinho, tá? Tá bem. Alô? Oi? Quem é? Criança, mas tudo de novo, criança. O que é hoje? Como é que é? Com esse dia de chuva, tua casa toda almofada.
tá? O médico do pulmão e do sono, tá? Depois, quando ele for embora, eu digo pra ti como é que tu vai tirar o mofo lá do teu armário, tá bom, criança? Tá bom, tá? Até tchau, até tchau. Emoção pode vir a qualquer hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar. É um sentimento que não se perde no tempo, não se copia e não se desgasta. É o resultado final de fazer de um momento a história de uma vida. É imprevisível a sua chegada, mas quando chega, marca para sempre. Alcidino 50 anos, a marca da emoção. Olha, o doutor Fábio não era a dona Cidinha não, era uma amiga minha lá. Mas olha só, vou perguntar uma coisinha pro senhor, e sabe que o senhor consegue me ajudar, né? E assim, ó, tem problema, tem dia que eu não durmo de noite, eu fico preocupada com as coisas, e amanhece o dia eu levanto com os olhos bugalhados, né? E daí o senhor trata isso daí, porque tem gente que dorme demais, né? E eu tem dia que eu dormo de menos. Certo. Acorda no outro dia muito cansado também, Nossa, já percebeu uma cansada de pau, sabe assim, muito mal mesmo. O nome disso daí é insônia. Quem? A Sônia? É isso, parece com sono, mas é insônia. Porque tem a Néia, tem a Sônia, tem um monte de nome de mulher. Um monte de nome de mulher, parece. Tá, mas então o nome disso é insônia. O insona. É uma dificuldade pra começar a dormir. Isso. Ou pra manter o sono. Quer dizer, pra dormir bem durante a noite toda. Isso. Aí quando a pessoa dorme bem, no outro dia o que acontece? Né? Tão bom. Dormiu bem, já tá bem disposta pra enfrentar o dia. Isso, Tocar a ficha, né? Isso. Tá. Agora, quando dorme mal... Nossa, eu chego aqui, né? eu pego 2 ônibus. Eu pego branco e amarelo, pra subir esse morro aqui, eu chego aqui muito cansada. Certo. Né? Então, assim, mas tem algum tratamento, algum remédio, alguma coisa pra isso? A gente tem que fazer o que a gente chama de higiene do sono, antes de pensar em medicação. Higiene do sono. O que é isso? Mas meu sono é limpo, não é? Isso é higiene. Mas é justamente isso, a gente limpar, melhorar o sono. Olha, mas não sabia que tinha sono sujo? Mas é verdade. O que está acontecendo com a pessoa? Ela está fazendo que o sono não seja reparador, não seja bom. Olha, né? Tá, então meu sono tá sujo, tem que limpar ele. Então, por exemplo, umas recomendações que a gente dá lá para os pacientes. Recomendação. O que a gente, por exemplo, orienta os pacientes, que a gente fala, ó, faz isso que vai dar certo. O senhor explica para ele o que tem que fazer. Isso. Então, daí no meu caso, o senhor não tem como me dizer o que eu posso fazer? Não, eu posso já te falar, não tem problema, já que ela não chegou ainda. O senhor tá com pressa? Não, a gente pode continuar conversando. Bebe uma bocadinha de água ali, ó. Tô super confortável. Tá tudo bem, bom, tá então tudo tá, né? Tá tudo limpinho, você viu que eu limpei tudo da casa, né? Limpou bem mesmo, isso é importante, né? Isso é bom, né? Também é bom para a respiração, né? Para a respiração, sim. E se a respiração não estiver bom para dormir, também vai ser um problema. Então a gente tem que ver, de vez em quando, a gente pensa que tem essa doença aí, insônia, e daqui a pouco a pessoa tem algum problema de respiração quando dorme e fica difícil, por exemplo, iniciar ou até manter o sono porque ela tá com falta de ar quando vai dormir. Qual que é o último horário que tu toma café, por exemplo? Eu não bebo café. Não toma café? Não, eu bebo leite com café. Uma porque o café é caro e outro que o café me faz mal pro meu estômago, eu não gosto. Não dá um pouco. Isso, aí não é. Então, mas por exemplo, tem muitas pessoas que tomam café depois das 6 horas da tarde. A gente tá falando de pessoas com insônia, com esse problema, tá? Quem não tem, tudo bem, mas vamos pensar que não tem esse problema. Então, se tomar café depois das 6 horas da tarde, fica muito acordada. E aí vai ficar difícil para manter ou iniciar o sono. Tá. Só que tem outros primos irmãos, vamos dizer, do café, parentes do café. Refrigerante. Que pode estimulante, ele deixa a pessoa acordada. É o quê? Estimulante, deixa acordada. Eu não sabia o que é isso. Estima quem? Estimulante. Deixa a pessoa mais acordada, assim, deixa mais alerta. Que tá querendo dormir, mas não tá conseguindo, porque usou uma substância, uma medicação. É como se fosse uma medicação. Eles botam remédio no refrigerante também, Mais ou menos isso. Olha, que perigo! Pode deixar, tem que ver o que a gente tá comendo, o que a gente tá bebendo. Isso pode interferir no dia a dia. Qualquer tipo de refrigerante. Geralmente, assim, os que tem no finalzinho cola, né? Pepsi Cola, Coca-Cola, porque esse daí tem derivados, eles têm os primos ali do café. Olha! Então deixa acordado. No café também tem cola, então? Não, aí já não. Tá.
E aí, por exemplo, chimarrão pode deixar a pessoa bem acordada. Olha, então a gauchada fica toda acordada, né? Acordada. Porque eles bebem bastante. Bebe bastante. Isso. Né? Então tem outros até medicações que a pessoa numa dessas está usando e não sabe que pode deixar mais acordada. Olha. Tá? Tem medicações que podem acontecer isso também. Tá. Então isso a gente tem que analisar. Isso. Tá? Se não tiver nada disso. Se não tiver nada disso, a gente sempre orienta para praticar esporte. Né? Não, mas esporte eu não preciso fazer, sabe por quê? Olha só, doutor Fábio, eu tenho que puxar esse mesão, eu tenho que afastar isso. Olha, o que eu faço exercício aqui durante o dia, não é fácil. Barrer a cozinha, limpar vidro, então isso bastante. não é problema pra ti, não, né? porque mexe bastante. Mas não fumas, né? Não, porque não. quem fuma também é mais difícil dormir, assim, bem. Bem, um sono mais dorme, reparador. mas dorme mal. Dorme mal, Isso. geralmente. Tá. Porque tá ali ativando a cabeça também. Eu acho que o meu problema mesmo pra mim dormir é o salário. Porque eu fico pensando que eu tenho que pagar a conta da luz, da água, né? Luz, água, o gás, né? Como é que se fala? Da casa, o aluguel, acho que é por isso. Também. O meu problema acho que é falta de dinheiro. Pensando nas coisas, nos problemas. Olha só, Oi. que já tá meio na hora, eu tenho que ir, porque eu tô de sobreaviso no hospital. Tá com quem? Tô de sobreaviso, eu tenho que ver os pacientes também no hospital. Vira e mexe, eles me chamam, né? Pra ver o problema lá do pulmão, isso. né? Então o senhor já vai lá pro hospital? Isso, eu vou ter que ir, porque a Donzildinha não chegou. Não chegou, acho que o problema da coluna dela tá sério lá, né? Qualquer coisa pode pedir pra eles entrarem em contato comigo, Donzildinha, né? E se o marido dela tiver algum problema de sono, entrar em contato. Não, pode deixar. Mas olha, eu fico com pena. Eu gostei muito de falar com o senhor. Tá bom, prazer também, tá olha, tudo de bom. Obrigado, como é que o senhor vai de carro embora? Isso, vou. Olha, cuidado com o trânsito, viu? Tá. Não tá precisando de carona, vai ficar aí. Não, eu vou ficar aqui até 5, aí depois eu pego o ônibus. Depois pega lá. Isso, tá bom? Olha, tudo de bom pro senhor, tá? Tá, muito bom. Até mais, um abraço pra ela, tá? Tá Tchau, bom, tchau. pode deixar que será dado. Tá bom, tchau. Meu Deus do céu. Olha só, doutor Fábio, é o médico do sono. Meu Deus do céu, o que eu tinha que fazer mesmo? Ligar pra Creuza. Ai, meu Deus do céu, Creuza, que eu ainda não curei os números dessa mulher. É muita coisa pra pensar, muito trabalho pra fazer, por isso que eu não decoro. Vê, 3, 7, 7, 1, 8, 4, 8, 4. Vamos lá, Creuza, que eu tô com pressa, que eu tô... Tava barrendo a cozinha. Alô, Creuza? Oi, é eu. O que tu queria ver, amor? Sei, com a chuva, teus armários, tá tudo mofado. Ô, Creuza, olha só, tu conhece aquele giz? O giz lá que as crianças escrevem na escola, no quadro lá, isso, no quadro negro. Hoje, sabe o que tu vai fazer? Tu vai numa loja aí, né, e tu pede assim, moço, eu quero uma caixinha de giz, né, e aí tu vai fazer o seguinte, pega assim um saquinho de filó, conhece filó? Conhece, né? É tecido, isso. Aí tu vai lá, tu faz um saquinho daquele lá de filó e coloca 5 pedacinhos de giz lá dentro. Aí tu amarra lá o filó, né? E tu põe lá dentro dos tuas gavetas, armário. Pra que o filó? Sabe por quê, Creuza? Porque se tu botar dentro do filó, aí o giz não encosta nas roupas, daí não suja as roupas, Creuza. Isso mesmo, Aí tu deixa lá, que daí ele vai chupar tudo assim o mofo pra ele, tá bom? Tá bom, Creuza, tá. De nada, tá bom, tá, até tchau. Ai, meu Deus do céu. Então, o que eu tava cantando música hoje mesmo? Pela estrada do sol, pelas ondas